Ok, pessoal, então chegamos aqui nas entrelinhas da lição de domingo, dessa primeira lição desse terceiro trimestre de 2018, a restauração de Israel. Aqui no domingo, a linha da lição vem trazendo sobre as duas perspectivas que as profecias trabalhavam, sobre um Cristo vencedor, imperador, que viria libertar o seu povo, mas ao mesmo tempo um Cristo sofredor, libertador do pecado. E aí o povo de Israel acabou ficando somente em uma expectativa, esqueceu da outra expectativa. Então nós vamos trazer aqui, na verdade, o Ricardo aqui vai dirigir depois a fala aqui com os slides, sobre as diversas perspectivas que Cristo apresenta, não somente essas duas da linha da lição, mas ele tem várias outras perspectivas. E também levantar aqui uma discussão sobre o problema de você às vezes enxergar somente uma perspectiva. Porque Cristo ele é completo, então basta você estudar e ver todas as perspectivas que ele envolve, ok? Então fiquemos aqui com os slides. Lição de domingo, restauração de Israel. Vamos lá. Bom, a gente costuma criticar fariseus, essênios, saduceus, zelotes, pela visão deformada, vamos dizer assim, com relação ao Messias. Só que essa visão deformada que eles tinham, propriamente ela não é antibíblica. O que acontece é o seguinte, era uma interpretação seletiva. Eles selecionavam as passagens que eram mais interessantes para eles. A expectativa deles era satisfeita pela passagem X e pela passagem Y, então eles focavam mais naquelas passagens. A gente tem que fazer uma reflexão, até uma autocrítica, que a gente pode estar fazendo isso hoje. Não com relação à volta do Messias, mas com relação à natureza do caráter de Cristo, à segunda vinda de Cristo, as revelações de Yoshua com relação ao Apocalipse, aquela coisa que a gente fala muito de você querer ser aquela estrelinha, que tem aquela revelação que ninguém tem. Então, assim, a gente tem que colocar um pouco a mão na consciência de entender o que o texto diz, entender que o Messias é integral, que a palavra do Messias também é integral. Ele é o verbo, ele é a palavra, e assim como ele, ontologicamente, ele é integral, as suas peculiaridades também o são. Então, todas reveladas lá. Vamos analisar um pouquinho agora aqui. Primeiro, o Messias enquanto um servo sofredor. A gente vai lá em Isaías 42:1. Eis aqui o meu servo, e aqui a expressão hebraica aved, e a quem sustém o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Falar em Isaías. Bom, a palavra hebraica aqui, eved, significa servo, escravo, empregado ou criado. A gente analisando a pictografia, como a língua começava, esse aqui é o ai, simboliza um olho, um olhar, o bet, uma casa, e esse aqui o dalet, que seria uma porta. Sobre uma análise assim, mais corriqueira e não espiritual, o que a gente é o olhar do servo, obviamente. Ele é o olhar cuidador, porque ele quem cuida da casa e cuida da porta da tenda ou a porta da casa. Agora, no sentido espiritual, a gente pode, isso se aplicando obviamente ao Eterno, ele é o cuidador do Bet, que seria a casa. E qual que seria a casa? Essa casa a qual o Eterno criou, que seria o mundo, seria o planeta Terra, seria o universo. E esse sentido de porta, que ele próprio diz que ele é o caminho, eis que estou à porta e bato. Então tem toda essa conotação com relação ao servo sofredor aqui, e a pictografia hebraica da palavra Eved. Ela tem, com as mesmas letras, você escreve avod, que significa trabalhar, servir, adorar a Deus, render culto e servir a Deus. Então tem essa palavra aplicada ao Eterno, mas também tem essa palavra aplicada àqueles que exercem um sacerdócio. Ele é o Kohen Gadol. Só que além do Kohen Gadol, ou seja, o sumo sacerdote, existiam outros que serviam. E todas aquelas pessoas que têm emuná no Eterno são convidadas para exercer esse trabalho, para exercer essa adoração a Deus, para servir a Deus, levando essa mensagem ao próximo. Agora, o Messias morto. A gente vai lá em Daniel 9:26, a gente vê que isso já estava profetizado. Vamos lá. E depois de 72 semanas será tirado o Messias. Esse aqui é o prefixo, é o Karet, aí o Mashiach. E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário.
e o seu fim será como uma inundação. Isso daqui está se referindo ao cerco de Jerusalém, no ano 70. Essa inundação em profecia, são povos, línguas e nações, as pessoas que cercaram a cidade. E até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Daniel 9:26. Aqui a expressão karat, cortar, partir, dividir ou o abater de uma árvore. Note que essa expressão é uma expressão forte, que tem justamente, que pode perfeitamente trazer justamente essa conotação. Veja bem, abater de uma árvore. O Messias foi morto justamente do quê? Cruz. Feita de a questão do madeiro, né? Agora o Mashiach, que seria, a gente traduz como Messias, né? Aí o Cristo seria uma palavra latina mais ligada ao Cristo hebraico, mas a melhor tradução é ungido. Ele é o ungido de Deus. A gente, buscando a pictografia do Mashiach, a gente encontra o Men, a água, símbolo de purificação e símbolo de vida. Ele é o portador da vida, a vida só vem por meio dele. Agora veja bem aqui, o Shin, alimento. Mas para nós nos alimentarmos dele, ele precisa ser destruído. Por isso esse símbolo de fogo, símbolo de destruição. Então, já no pictográfico já traz essa característica também. O Yud seria uma ação, e aqui o Reit, que seria uma cerca protetora. Então, justamente, ele nos purifica. Nós precisamos, para nos purificar, nos alimentar dele. Ele age na nossa vida como uma cerca protetora. Vamos lá, o Messias guerreiro. Então, aqui os zelotes, propriamente, eles não tinham de todo errado. Vamos lá em Ezequiel 38:18, nós vamos enxergar esse Messias guerreiro. Portanto, profetiza, aqui o Navi, o rei Navi. Profetiza ao filho do homem, e diz a Gog: assim diz o Senhor Jeová: não sabereis naquele dia que o meu povo Israel habitar com segurança? Aí no próximo versículo, eu dei um salto aqui para não colocar o versículo inteiro, fui para o versículo 18. Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que Adonai, daí o tetragrama, né? Que a minha indignação subirá aos meus narizes, que foi traduzido aos meus narizes, mas não é bem assim. Veja aqui o guerreiro, aqui, o Messias guerreiro. A indignação subirá aos narizes. Vamos trabalhar o hebraico para ficar um pouquinho mais claro aqui. Esse aqui eu tenho um elemento prefixal, e aqui está ale, né, por causa do sinal massoreto, mas o verbo é o alá, que significa subir, elevar, acender, botar, germinar, crescer. Tudo bem, então acendeu. Agora aqui o ramá significa cólera, ira. Então acendeu a cólera, a ira, o veneno ou algo tóxico. E aqui o api seria, tudo bem, seria nariz, por isso que é essa opção, mas também seria rosto, cólera, ira ou fúria. Então nós vemos aqui o Messias também tem um papel de guerreiro, e ele também se indigna, mas num momento específico da história. Ele é o vindicador, né? É que essa indignação irá acontecer. Não é no momento que nós entendemos que seja o adequado. Esse é o grande problema dos zelotes. Eles achavam que era naquela época. E não é naquela época. Nós já estudamos no trimestre passado. Será no Armagedon. E nós já explicamos o Vale do Josafá, uma guerra diferente, onde nós não vamos levantar arma nenhuma, onde o Eterno duelará por nós. Agora o Messias que purifica. A gente vai lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 2. Mas quem suportará o dia da vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives e como sabão de lavandeiros. Aí está lá em Malaquias. Então vamos primeiro aqui. Aqui eu deixei em negrito aqui a expressão que é fogo, que é Esh. Essa expressão, fogo, Esh. Só que essa segunda expressão aqui, que é Tassaref, ela significa queimar. Então vamos dizer, teríamos aqui, se a gente fosse fazer uma tradução literal, fogo queimar. Mas preferiram colocar aqui fogo ourives. Por que colocar fogos ourives? Pelo seguinte, pela essa mesma raiz aqui, a gente acha o seraf, que significa unir, juntar, agregar, anexar. Então veja que por isso a questão do trabalho do ourives, que é justamente fazer a liga metálica, em função dessa raiz. Então veja que essa função do Messias,
enquanto purificador, ela também é uma função de agregador. Ele vai, obviamente, há aquela interpretação que entende que é agregar só o povo judeu. Não, mas é agregar tanto os judeus quanto os gentios. O Messias tem um papel nesse sentido. Então veja bem, nós temos aqui, por um pequeno momento te deixei, mas com uma grande misericórdia te recolherei. Ela está em Isaías 54:7. Então essa função de Messias, de purificação também é no sentido de agregar. Agora seguindo aqui, agora a questão do lavar, aqui o kavas. A gente faz associação imediata com o Apocalipse 7:14. E lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aqui a análise pictográfica dessa expressão aqui, o tsarat. A gente tem aqui o tse, que seria, no caso, um símbolo do justo que suplica. Uresh, cabeça, ligado aos pensamentos, e aqui o pet ligado à palavra. Esse fogo, a gente fala do batismo com fogo. Esse batismo com fogo é justamente nesse sentido. Seria uma purificação que nos tornaria justo, obviamente, pela justificação, mas que na santificação nós buscaríamos isso para a nossa cabeça, e isso acabaria se expressando, se externando nas nossas palavras. Então esse fogo que purifica, esse fogo que agrega, é no sentido de justificados pelos méritos de Cristo, nos santificamos, nos purificamos de nossa mente, e isso acaba transbordando, saindo para fora nas nossas palavras. Agora Cristo como portador da vida, então, em Isaías 26:19, os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão, despertarei, e exaltai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará sobre si os mortos. Nós vamos falar mais sobre essa questão dele enquanto portador da vida, e aquele ponto, se por um acaso quem ressuscitou quem, foi o Pai que ressuscitou, foi o Filho que ressuscitou com poder próprio, ou foi o Espírito Santo, em outro dia da semana. Então, pessoal, vocês percebam que realmente é importante que você observe todos os aspectos, né, de uma literatura, de um texto, de uma mensagem, porque senão você pode ficar com aquela parte que mais lhe agrada e talvez não seja a verdade completa. O Alexandre usou uma analogia aqui, que o pedaço de uma pizza não é uma pizza. Não é uma pizza. É um pedaço de uma pizza. É um pedaço de uma pizza. Então, o pedaço da verdade, né, não é a verdade, não é um pedaço da verdade. É um pedaço da verdade. O Messias, ele é o servo sofredor, ele é aquele que purifica, ele é aquele que salva, ele é o guerreiro, ele é a raiz de Davi, ele é tudo isso, simultaneamente. Se pegar uma esfera só, não é mais o Messias. Beleza, pessoal? Não esqueça, pessoal, deixar seu joinha no vídeo aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho e comente. Quer trazer algum assunto, comente aqui embaixo aqui no vídeo para que outras pessoas participem, então, dessa discussão. Nos vemos, então, nas próximas entrelinhas da lição de segunda-feira.